Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores, secretários que se faz presente, o prefeito. Hoje também vamos destacar a presença de um visitante que está vindo de fora, o pastor da Assembleia de Deus. O nome do pastor é Hirli Mariano, também se faz presente. Sargento Anderson, que nos passou, que ele também está nos visitando. Então, seja bem-vindo ao nosso município. E vamos dar andamento aqui à sessão, que o senhor possa ser bem recebido pelo nosso município aqui. Está aberto a terceira sessão extraordinária do ano legislativo de 2023. Apresentação de defesa, sessão preliminar de julgamento de contas referente ao ano base de 2021. Convido os colegas vereadores para, em pé, fazermos a oração do Pai Nosso. Passamos para a ordem do dia. Leitura do ofício número 019/2023, lege do dia 27 de março de 2023. Bom dia a todos. Ofício número 019/2023, lege ao senhor Ego Ropes, prefeito municipal. Assunto: relatório preliminar da Comissão de Finanças e Orçamentos e sessão preliminar de julgamento de contas anuais 2021. A Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, representada por seu presidente e ordenador Alex Rodrigo Doux Bart, vem respeitosamente à presença da Vossa Senhoria, dar conhecimento que, após receber o parecer prévio do Tribunal de Contas, a Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o parecer prévio que está sendo encaminhado ao ilustre prefeito Ego Ropes, juntamente com a cópia digitalizada do processo número 27.600/2020, 9.142, dígito 1/2022, e 27.601.220, que trata das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, para que apresente a defesa no prazo de 15 dias úteis, que estende até o dia 19/4/2023, onde ocorrerá a sessão específica para a defesa na data de 24 de abril de 2023, às 9 horas. Sabendo que se apresenta para o momento, subscrevo com o protesto estima de apreço e requerendo as providências necessárias. Cordialmente, Alex Rodrigo Doux Bart, presidente. Leitura do parecer prévio número 47/2022, TP do Tribunal de Contas. Parecer prévio número 47, dígito 2022, TP. Resumo. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, contas anuais de governo do exercício de 2021. Parecer prévio favorável à aprovação, afastamento das responsabilidades imputadas ao gestor. Senhor presidente, estarei lendo as considerações finais, que temos umas tabelas, as quais nossos colegas plenários têm em mãos, para estarem analisando. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no uso de competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, incisos 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com o artigo 56 da Lei Complementar número 101/2000,
artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar número 269/2007, artigo 29, inciso 1º e artigo 176, inciso 3º da Resolução número 14/2007, por unanimidade e acompanhada de voto do relator e de acordo em parte com o parecer número 2472/2022 do Ministério Público de Contas, emite parecer prévio favorável à aprovação de contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, exercício de 2021, gestão do senhor Ego Ropers, tendo como contador o senhor Alain Reis de Oliveira, afastando todas as irregularidades imputadas ao gestor, ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se exclusivamente no exame do documento de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representa adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31/12/2021, bem como ressaltando as operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública, Lei Federal número 4.320/1964 e Lei Complementar número 101/2000, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como exigido pela Lei Complementar número 101/2000. Por fim, determina no âmbito do controle interno as seguintes medidas. Primeiro, arquivamento nesta corte de cópia digitalizada dos autos, conforme o inciso 2º do artigo 180 da Resolução número 147/2007. E, segundo, encaminhamento dos autos à Câmara Municipal para o cumprimento do disposto do inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos 1º e 3º do artigo 2010 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução número 14/2007 neste Tribunal. Participaram da votação os conselheiros José Carlos Novelli, presidente Walter Albano, Valdir Júlio Teis e Guilherme Antônio Maluf. Presente, representado o Ministério Público de Contas, procurador Alisson Carvalho de Alencar. Conselheiro José Carlos Novelli, presidente. Conselheiro Sérgio Ricardo, relator. Alisson Carvalho de Alencar, procurador-geral de Contas. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável, presidente. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer prévio favorável, senhor presidente. Leitura do ofício número 068/2023, GAPRE, do dia 31 de março de 2023, protocolado no dia 31 de março de 2023, às 10 horas. Ofício número 068/2023, GAPRE. Código Cadastro TCE-UG 11.19.726. Processo 41.250, dígito 3/2021. Contas anuais do governo do exercício de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente expediente para responder ao ofício 019/2023, lege de 27 de março de 2023, relativo à solicitação de manifestação quanto ao parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso, referente ao processo 41.250, dígito 3/2021. Dessa forma, vimos por meio deste encaminhar nossa defesa, requerendo que seja a mesma recebida e anexada no processo supracitado. Sem mais para o momento, desde já contamos com a vossa atenção e apreço,
Atenciosamente, Ego Ropes, Prefeito Municipal. Leitura das alegações de defesa acerca do parecer prévio da Comissão de Finanças e Orçamentos relativos às contas de 2021, do dia 31 de março de 2023, protocolado no dia 31 de março de 2023, às 10 horas. Senhor presidente, eu peço dispensa. Peço dispensa da leitura, porque a defesa será feita pelo prefeito e os vereadores têm em mãos. Solicitamos a presença do prefeito, senhor Egon Ropers, para esclarecimento ou o seu representante legal, que terá 30 minutos para oferecer a defesa prévia. Bom dia a todos. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Em nome da nossa secretária de administração, todos presentes nessa plateia aí. Senhor presidente, o seguinte, hoje nós estamos aí expondo também, explicando alguma coisa, se vocês não ficaram bem por dentro, e sobre essas contas aí houve sim umas falhas, mas falhas de papel, e para isso eu queria que o Alan expusesse isso aí para vocês em princípio, depois eu cumprimento. Bom dia a todos, em nome do presidente. Gostaria de cumprimentar a todos. Excelentíssimo presidente Alex e demais vereadores. Eu venho hoje aqui apenas para fazer alguns esclarecimentos, porque, como a vereadora Rosinéia fez a leitura, o Tribunal de Contas verificou que não tinha nenhuma inconformidade com as contas de 2021. Tem 3 anotações que foram solicitadas para o Tribunal de Contas, e a gente fez as devidas respostas e, a princípio, o Tribunal de Contas aceitou, ou, na melhor forma, acatou o que a gente expôs naquele momento. Eu vou ler uma a uma e farei a resposta de cada uma. Vocês têm a resposta, eu trouxe de uma forma um pouquinho mais fácil de explicar. Caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvida, estou à disposição. O primeiro item, o tribunal, a princípio, lá na análise deles, verificou que a gente não tinha aplicado 70%, que é o mínimo da aplicação do Fundeb. Porém, a gente fez uma defesa utilizando os dados do Aplic, que a gente envia mensalmente para o tribunal, e verificou que a gente aplicou os 70%. Inclusive, foi 70,91%. Gostaria de lembrar nesse item que o Fundeb, no ano de 2021, houve uma mudança do Fundeb 60 para o 70, que anteriormente a gente utilizava o Fundeb 60 para pagar apenas professores, e com a virada de 2021 houve a necessidade de incluir novos servidores com a carga do 70. Porém, essa atualização na lei só foi aprovada no dia 27 de dezembro de 2021. A gente teve todo um ano trabalhando ali sem conseguir colocar todos os servidores que deveriam ser colocados, em virtude dessa falha. Foi aprovado no dia 27, publicado dia 28 de dezembro de 2021. Então, eu fiz um cálculo aqui, inclusive foi o que a gente passou para o Conselho do Fundeb, lá no ano de 2022, nas prestações de contas, né, que se essa lei tivesse sido aprovada anteriormente, ali, que seja no início do ano de 2021, a gente teria utilizado
97,4% do Fundeb com pagamento da folha. Então, dos 70,91, a gente deveria ter utilizado, se essa lei não tivesse sido publicada no dia 28 de dezembro, a gente teria utilizado esse valor. E daí o próprio tribunal disse aqui no relatório final que foi um erro de apuração mesmo do tribunal. Então, esse item, a princípio, não tem nada, porque o tribunal constatou todos os itens e verificou que estava faltando. No relatório final ali, ele mostra que ele não estava considerando algumas despesas, né? Ele coloca ali que 70.371, e no final ele verificou que foi um erro lá na hora de fazer a auditoria. O segundo item, o tribunal alega que a dotação inicial era diferente da atualizada. Diferentemente das empresas privadas, o órgão público ele trabalha simplesmente com orçamento adicional. Em vez de ter um DRE, igual tem empresa privada, ele tem um orçamento, né, que a gente pega dotações, não recurso, né? Quando a gente está falando em orçamento, a gente não está falando apenas em dinheiro. É orçamento aprovado aqui pela Casa de Leis e que o gestor tem a opção de utilizar nas devidas naturezas de despesas, né? Eu até gostaria de fazer uma ressalva aqui, que a gente está fazendo aqui, junto com a Prefeitura, tá, a Previdência e a Câmara, tá? Aqui eu não estou falando apenas de dotação inicial da Prefeitura, mas é dos 3 poderes em si, né? E como a gente foi fazendo essas amarrações de contas, chegou no fechamento ali, houve um equívoco na linha que foi colocado a reserva da Previdência, a reserva do RPPS. Porém, mensalmente no aplique, foi os valores corretos. Porque todo mês o aplique a gente vai fazendo e colocando dotação inicial, atualizada, que é o que foi empenhado no mês, e a que sobrou, que é a dotação atualizada, que o quanto se pode se utilizar. Porém, lá no finalzinho, na reserva, a gente colocou, quando foi acrescentar Previdência, Câmara e Prefeitura, essa linha ficou de forma incorreta. Porém, ali, até como na nossa defesa já vem mencionando ali, a gente fez a correção desse dado, até para o balanço não ficar incorreto, que a gente poderia fazer uma justificativa, que a linha ficou errada, mas não, a gente fez a justificativa, fez a publicação no Diário Oficial novamente, fez aqui também uma publicação aqui no nosso portal de transparência do município, até para as contas ficarem corretas, e fez o envio desse novo anexo, com a correção para a Câmara Municipal aqui, mais a sua devida correção via nota explicativa, falando que tinha ocorrido, né, a troca de linhas ali, mas isso não interferia no balanço final, até porque no final do ano, para mim, o que importa é o saldo do superávit, né, que se houve um saldo ou um déficit no nosso balanço. E a terceira e última, o item que foi mencionado lá no relatório do Tribunal de Contas, foi abertura de crédito adicional sem dispositivo que estava junto com o PPA e a nossa LDO. Quando a gente foi responder para o Tribunal de Contas, a gente mencionou o seguinte: todo orçamento que o município faz, ele já prevê todas as naturezas de despesa possível de utilizar. A princípio, lá no nosso PPA, esse PPA, inclusive, que foi feito, que inicia em 2021, né, esse novo PPA inicia em 2021, a gente já previa uma série de documentos que no outro PPA a gente não fazia. Que quando a gente enviou o PPA para cá, a gente já mandou todas as dotações, né, e enviou ela a nível de projeto-atividade. A gente não enviou ela simples, vou criar um 339039 e você tem que incluir. Não, a gente vai incluindo dentro dos próprios projeto-atividade já mencionado. No ano 2021, a gente houve uma necessidade de fazer um termo de fomento, né, na Secretaria de Assistência Social, e a gente enviou um projeto de lei aqui para a Câmara, solicitando
inclusão dessa natureza de despesa lá dentro desse projeto de atividade que a gente já tinha. Então, como já tinha o projeto de atividade, não há necessidade de fazer uma alteração no PPA, porque o PPA não prevê esse tipo de modalidade, né? Ele só vê como a gente vai aplicar. O tribunal entendeu coerente as nossas respostas e, inclusive, retirou também essa pontuação nas nossas contas, né? As 3 inconformidades no início, quando ele foi fazer das contas, ele verificou e a gente, de maneira correta, fez as correções que deveriam ser feitas, que na verdade foi o segundo item apenas que a gente precisou fazer alguma coisa, né? Inclusive fez as publicações, as outras só foram mera inconsistência que quando o auditor verificou, ele não verifica o físico, né? E o ano de 2021 foi um pouquinho diferente para a gente. Inclusive, a gente teve a visita do auditor aqui em nosso município para verificar as contas de 2021, né? O auditor Lázaro Amorim ficou uma semana, veio aqui na Câmara de Vereadores, ficou na Prefeitura e na Previdência, até para verificar, porque se tinha alguma coisa física que precisaria ser tomada alguma atitude, porque o Tribunal de Contas hoje ele vê basicamente o aplique, né? E o que eu estou enviando além do aplique que eu poderia melhorar? E conforme vocês verificaram, não foi encontrado nenhuma inconformidade física nos documentos do município. A princípio era isso que eu queria trazer para vocês. Fico à disposição, caso os nobres vereadores tenham alguma dúvida que precisa ser explicada, estou à disposição. Bom dia, Alex. Vamos aqui falar sobre esse parecer, né, que o Tribunal de Contas, quando ele manda as contas para nós, ele manda para ser julgado, né? E pelo que a gente analisou, principalmente hoje na Câmara, que existe alguns 2 técnicos na parte da área contábil, então verifica muitas dessas falhas de dotação, de aplique, de contas. Você até falou que o órgão público ele é diferente, né? Porque ele trabalha no orçamento e sobre o orçamento ele tem que estabelecer as contas. Diferente da empresa privada, que quando ela se inicia um exercício, ela inicia já com o seu DRE e seu balanço trimestral, dependendo até a empresa, até anual. Então, assim, num sistema é mais fácil você corrigir quando ela no final do ano, você verifica todo o seu processo de lançamentos contábeis e aí você consegue ter um parecer, até uma auditoria de uma empresa privada melhor do que o público. Mas quando veio para nós, que veio esses apontamentos, nós não ia deixar também assim, dizer assim, tá tudo certo as contas, vamos votar sem ter essa ligação aqui. Porque tem outras pessoas que, às vezes, no decorrer da sociedade, eles querem uma explicação. Mas teve lá o Tribunal de Contas mencionou alguma coisa, será que não houve? Então, assim, essa é uma forma também de transparência da Prefeitura, esse tipo de sessão, porque a população tem noção do que é o seguinte, que quando tem um erro, mesmo que foi do Tribunal de Contas, como o primeiro apontamento aqui que você falou do Fundeb, mas assim, imediatamente o próprio tribunal viu que ele tinha feito uma análise errada porque vocês explicaram. Isso significa que a administração está trabalhando e está atenta a qualquer tipo de apontamento que o Tribunal de Contas possa fazer. Então, nós aqui da comissão, a gente fez essa alegação para que vocês pudessem ter mais transparência, para que a população pudesse acompanhar junto as contas, saber como que é feito um orçamento, por que tem o aplique, né? E eu até gostaria de pedir para vocês, porque quando a gente fala aplique, tem muita gente que não entende. Se você pudesse dar a explicação para a população, o que é o aplique? O aplique hoje é o sistema informatizado do Tribunal de Contas, onde a gente envia toda a carga que a gente tem de natureza contábil e financeira ou derivados que possam interferir o patrimônio do município. Tudo que eu empenhar, que é o ato de segurar o orçamento, e tudo que eu for pagar, inclusive dos 3 órgãos que eu acabei de mencionar,
mais toda a parte de patrimônio e folha de pagamento, né, é enviado para o tribunal, item a item. Cada carga tem datas específicas vinculadas a valor e patrimônio, que tudo que eu envio, eu tenho que ter natureza, se ela é financeira ou não financeira, né, porque eu posso ter itens que é não financeira e eu envio tudo isso para o Tribunal de Contas. E fica um técnico verificando isso. É claro, hoje com a tecnologia isso já é verificado de forma automática, né, o Aplic ele não aceita uma informação que não é adequada, e é como se eu estivesse enviando toda a minha parte física para eles via eletrônico, né? Para quem não conhece o Aplic, ele nada mais é do que um sistema informatizado que faz a leitura financeira do município. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o Alan, até parabenizar pelas informações em relação aos 3 apontamentos, né? Vejo que foi bem explicativo. E quando a pessoa é gestor, igual o senhor Igor falou, isso é parte de papel, né? Fica até o pensamento. Mas eu vejo assim, se o gestor tivesse que fazer o Aplic, fazer todas essas mudanças, quem que estaria na linha da frente, né? Então, mas é um caso de adaptações a algumas leis que demorou a ser emplacada. Então, quero aqui deixar o meu voto, eu acho que acredito próxima sessão. Mas se a gestão 2021 ela não trouxe nem nada de prejuízo aos nossos cofres públicos, eu vejo que não tem o porquê reprovar essas contas. Senhor presidente e demais colegas vereadores, o processo de julgamento de contas, para quem não está nos acompanhando, que é muito difícil, como o Alan esteve explicando a parte técnica e contábil, e principalmente do Aplic. Só quem trabalha no setor ali que tem uma noção. E quando você se depara com um sistema aberto, com aquela mondeira de números, ele é bem confuso. Mas eu quero deixar aqui, aproveitando que está aberto a discussão, a população que está nos acompanhando, que nós estamos numa sessão extraordinária, preliminar de julgamento. Então, hoje, a sessão de hoje é para ouvir a defesa, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças elaborou o relatório, recebemos o relatório e o parecer do Tribunal de Contas, recebemos os apontamentos que foi sanado, né? Quando os apontamentos não vêm para a Câmara, eles são apontados lá e a gestão apresenta as respostas e tenta corrigir, como no caso que o Alan explicou, os três apontamentos foram sanados lá em cima, na sede da Prefeitura, com o Tribunal de Contas, e depois emite o parecer. Hoje, a nossa sessão de hoje é somente para ouvir o prefeito e o contador, né, que estão aqui se apresentando, ou seja, ressaltando o que já foi apresentado ao Tribunal de Contas, e esse é o nosso dever de estar aqui ouvindo hoje, né? E depois, como está na própria pauta, o presidente vai apresentar uma data do julgamento das contas. Mas eu agradeço ao Alan pela explicação, entendemos, desde quando nós pegamos o relatório do tribunal e o relatório da comissão, a gente tem acompanhado e a gente entende perfeitamente a questão que é praticamente natural que algum erro venha acontecer, principalmente quando o sistema lê as informações, como no caso dos 70%, que o Tribunal de Contas expressa aqui que foi aplicado somente 69,53%, né? Quanto, na verdade, ultrapassou dos 70%, a gente entende que somente a base do cálculo que eles fizeram, que não foi correspondente com a realidade. Então, nós deixamos a nossa população ciente de que não se trata de algo gravíssimo, né? E que nós estamos atentos, essa Casa Legislativa está atenta tanto aos balancetes, como também aos apontamentos do tribunal. Mais algum vereador gostaria de deixar algum questionamento ou algumas palavras? Bom dia a todos. Agradeço também a explicação do nosso contador Alan. É que quando vem
as contas do prefeito para ser aprovadas sempre dá um impacto na sociedade. E por isso é que tem que ter uma explicação. A gente sabe que quando as contas do prefeito vêm não com apontamento, mas com alguma divergência que há dentro da prestação de conta, deixa não só na sociedade, mas também na cabeça do vereador, que a gente tem que analisar. Mas analisando a prestação de conta, eu não vejo nenhuma preocupação, porque foi corrigido. E quando se corrige em tempo, é mais fácil. O triste é quando não tem correção, e aí tem que deixar para o vereador julgar, e é bem complicado. Mas veja assim, a explicação do contador foi muito tranquila. Eu acho que cada vereador sabe entender o que está se falando, o aplique é assim mesmo, né? O que ocorre muito nas prefeituras é o atraso da entrega do aplique. Mas hoje, como é mais eletrônico, então não tem nem como fazer mais. E a questão do Fundeb, dos 70%, se muda a lei, mas não muda o tipo de aplicação. Então, para mim, vereador, fica bem claro o que foi explicado. Muda-se a lei, o próprio tribunal muda a lei e não repassa no momento que tem que ser feito no nosso município. Eu quero, Elan, quero te agradecer pelas explicações. Para nós não é fácil, né, mas ainda bem que temos um município que trabalha aí com transparência. Né, no meu ponto de vista, não veria dificuldade em votar. Entender não é fácil de contas, como o vereador Cedenir disse, antecipou, né, mas temos vocês que nos esclarecem e que possamos aí, né, estar dando nosso voto com segurança. Obrigada. Creio aqui também deixar minhas palavras, agradecer ao Alan que veio aqui fazer a explicação, né, dos fatos. Quem passou por gestor já tem uma noção, né? Panda também teve gestor aqui da vez passada, agora eu estou assumindo, então a gente tem uma noção um pouco. E eu gostaria de deixar uma mensagem até para quem nos acompanha, que sempre eu julgo. É muito melhor uma pessoa fazer uma coisa que não cause dano e corrija e vá lá e faça, do que ela nem fazer a coisa acontecer. Que a gente vê que as ações ficam paradas, às vezes é aquela cautela, aquele medo, porque hoje qualquer pessoa é possível, até ela tem essa tendência, ela pode ocorrer o erro. O Tribunal de Contas errou também. Todos os seres humanos eles podem ser falhos, né? O sistema pode ser falho. A gente sabe que está vindo um sistema informatizado novo também, né? Vai mudar o aplique. Nós aqui também estamos se adequando e a gente entende essa parte, acredito que foi bem explicado aqui, mas para quem tiver dúvidas, depois a gente pode esclarecer na outra sessão também. Mas agradeço ao Alan, acredito que essas aí são as dúvidas que ficaram, né? E para finalizar aqui, eu gostaria só de, se o gestor gostasse de falar algumas palavras, ele passou mais a parte técnica, né? Se o gestor gostasse de deixar a palavra dele mais direcionada à população também, depois vamos abrir ao gestor. Oi. Como faltam 10 minutinhos, deixa eu só, como a gente está falando de contas anuais, eu gostaria de deixar que eu trouxe aqui para a gente, dos 50 milhões arrecadados, a gente gastou ali 10 milhões, ou seja, 26% na educação, gastamos 7,4 milhões, 19,16% na saúde, né? E 9,2 milhões de investimento, ou seja, 19,29. Gostaria de trazer esses números, porque daqui a pouco a população só vê a gente falando em conformidade, mas o que para a população serve são esses números de saúde, educação e investimento, né? Era isso. Daí eu vou deixar para o seu Ego finalizar aí. Mas eu fiquei muito satisfeito pelo que aconteceu nesses últimos anos nossos aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os colaboradores da Prefeitura, o secretariado em si. Essas contas e tudo está na mão deles. Vocês sabem que um prefeito, ele sozinho não faz nada. Então,
Eu agradeço a equipe que está aí formada, principalmente da parte contábil, o Alain, a Secretaria de Finanças, a administração, todas as secretarias. Eu acho que é um conjunto. E eu sempre falo para eles, muitas vezes, erros acontecem, mas não deixa de fazer. Façam, se não tiver tudo bem certo, desde que nunca faça alguma coisa que dê prejuízo ao município. Não se dá prejuízo ao município, não se faça um desvio, faça o máximo possível, bem nas compras e bem aplicado o dinheiro do povo, que isso aí é nosso geral. Não é meu, não é da Câmara, não é dos secretários e não é dos colaboradores, é sim do povo geral. Nós precisamos aplicar, sim, o dinheiro bem aplicado. O que nós conseguimos melhorar muito no nosso município, quando eu peguei essa prefeitura, foi o desvio de inscrições que tinha fora do nosso município ainda. A gente não taxou nada mais o nosso povo em geral, mas sim melhorou a nossa arrecadação, foi em cima dos desvios que existiam, que maioria desses desvios que existia, que ia para Nobres, Rosário, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, sem muitas vezes o próprio contribuinte saber disso aí. Que nós somos criados do município de Rosário, de Nobres e Nova Mutum. E tinha muitas inscrições ainda, até em Rosário, Nobres e Nova Mutum. Isso aí, aos poucos, a gente conseguiu reverter. Ainda temos, porque nós não temos um sistema hoje ainda que possa verificar quem está ainda com uma matrícula que está recolhendo o ITR, aí, muitas vezes está caindo para Mutum, está caindo ainda até para Rosário, está caindo ainda, e alguma coisa para Nobres. Mas é o que estamos trabalhando em cima para corrigir isso aí. Nós temos que corrigir o máximo possível, porque a pessoa que recolheu lá os seus impostos, ele não sabe para onde vai. E uma grande parte desses aí, muitas vezes os que mais me cobram, que quando eles me cobram, as coisas eu vou atrás para ver o quanto que ele está colaborando com o nosso município. Aqui tem muitos que questionam muitas vezes sobre a nossa divisa, vamos dizer, com o Lucas do Rio Verde Sorriso, o Munareto. Ah, mas ele deve estar desviando. Não. Esses grandes aí, os antigos ali, são os que mais colaboram com o nosso município. Nós temos Santa Terezinha, GGF, Munareto, a nossa empresa e diversos outros aqui, o que mais colaboram com o nosso município. Porque uma empresa já constituída há bastante tempo, ela tem que ser tudo com notas, entrada e saída. Então, esses aí não tem problema, né? E por isso, muitas vezes, a turma me questiona por que eu não coloco um fiscal nas divisas e coisa. Eu acho muito mais fácil do que colocar um fiscal numa divisa, é ir conversar com o produtor, que é bem mais fácil e menos burocrático. Então, a gente precisa estar com eles, junto com a gente, e não eles com raiva da gente. Se alguém, numa fiscalização, numa hora for fazer alguma coisa errada, vai sobrar assim para os vereadores, prefeitos e administração. Então, o que eu vejo é o seguinte, conscientizar o povo é melhor do que punir. Então, com isso, a gente tem conseguido melhorar o nosso município e espero ainda, até o final do meu mandato, ainda melhorar bastante e ainda tem detalhes para melhorar. Mas isso sim, porque os colaboradores da prefeitura têm feito a parte deles. Tem falha sim, nós inclusive essa safra aí, com toda essa chuva que deu, com tudo isso nós tivemos pouca reclamação de produtor por não poder tirar a safra dele, por estar problema de estrada e outras coisas assim. Graças a Deus, as parcerias que eu fiz com deputados federais, estaduais,
a gente conseguiu melhorar muito a nossa frota e com isso a gente consegue atender não 100%. Nunca vamos conseguir atender 100%, porque hoje o pessoal está muito exigente. Quando tem uma pocinha d'água aqui, que você nem entra água na parte de cima da botina, a pessoa já está reclamando. E tem muitos que reclamam o tempo inteiro, só que esquece do que foi feito nesses últimos 6 anos que a gente está na frente dessa prefeitura. Que as estradas nossas, graças a Deus, eu considero elas boas perante a gente de tantos problemas que existem na nossa região inteira, não dentro do nosso município. Eu vou nos municípios vizinhos e eu tenho visto o sofrimento deles. Infelizmente, eles não têm o poder que a gente tem numa equipe que a gente tem em frente do nosso serviço. Mas seria isso aí, pessoal. Eu queria pedir para vocês que analisassem bem essas contas e que desse um aval para a gente continuar aí. E também eu estou com diversos projetos aí dentro aí para vocês analisar, que nós temos de avançar muito com o nosso município, graças a Deus está avançando muito, temos bastante procura de pessoas se instalarem aqui, e aí a gente vai precisar de muita mão de obra. Então a realidade está em cima disso aí. E uma boa viagem para vocês que vão para Brasília, leva esses projetos que está em mão de vocês aí, que tem sucesso nele, e nós dependemos disso aí. Câmara e município, a Câmara e a administração tem que andar junto, sim. E andando junto, que ninguém faça a coisa errada, nem o prefeito e nem os vereadores. Seriam essas minhas palavras, agradeço muito por dar esse espaço para nós e boa viagem para vocês. Agradecer também aqui as palavras do seu Egon, né? Com certeza a nossa Câmara aqui está caminhando unida com o Executivo, nós temos debatido os projetos, mas sempre visando o melhor da população. E espero que nessa viagem nós tenhamos um retorno aí com diversas emendas aí. Mais para frente vamos estar passando a população. Determino a realização da sessão de votação das contas referentes ao ano de 2021 para o dia 16 de maio de 2023, às 9 horas. Passamos para o fechamento da ata. E para constar-se, lavou-se a presente ata, ao ser aprovada, vai ser assinada por mim, primeira secretária, e o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária.